Oi, tudo bem? Meu nome é Alcioneia, sou acadêmica do curso de Artes Visuais. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema importante e muito atual: a crise como condição da arte, da autoria de Jaime Paviano. A ideia de crise na arte pode parecer estranho à primeira vista, né? Às vezes, a gente costuma ouvir a palavra crise e já pensa em algo negativo, como a crise econômica, a crise na saúde, a crise política. Mas quando falamos em crise da arte, não estamos falando de um problema que precisa ser consertado. Estamos falando de algo natural e necessário. O filósofo Jaime Paviani, ele nos diz que essa crise não é um defeito, ela é justamente o estado normal da arte de hoje. É como se a arte tivesse que estar sempre se questionando para continuar viva e verdadeira. E por que isso acontece? Porque hoje no mundo em que a gente vive não existe mais uma única forma de ver, sentir e entender a realidade. Vivemos num tempo marcado por muitas culturas, opiniões, estilo de vida e formas de expressões. Tudo é muito plural, muito diverso. No passado, em cada época existia um padrão sobre o que era considerado arte. Tinha uma técnica, um estilo, uma teoria que explicava tudo. Hoje isso não funciona mais. A arte contemporânea, ela não cabe em uma caixinha. O que é arte para uns pode não ser para os outros. E isso não é um problema. Isso mostra que a arte está viva e acompanhando as mudanças da sociedade. A pergunta o que é arte está cada vez mais difícil de responder. Isso é um bom sinal, porque mostra que a arte continua se reinventando, buscando novos caminhos. Essa é a crise que o autor fala, uma crise criativa, uma crise de transformação. A arte, ela não aceita mais padrões impostos de cima. Ela quer liberdade para dizer o que precisa ser dito. E é por isso que a arte de hoje não nasce de uma posição confortável, mas sim de uma oposição. Ela questiona, ela provoca, ela denuncia, ela traz à tona os problemas sociais, o, o, os conflitos ideológicos, as mudanças culturais e políticas. Eu vou dar um exemplo simples. Pense em um artista de rua que pinta um muro numa comunidade, mostrando as lutas das mulheres, ou mesmo a violência contra jovens negros. Isso é arte? Claro que sim. Mesmo que não esteja numa galeria, mesmo que não siga técnicas clássicas, aquilo é expressão, é resistência, é um grito visual. E aqui entra uma questão importante: a linguagem da arte. A arte fala, mas não como a gente fala com palavras. Ela se expressa com cores, com formas, com sons, com gestos. Muitas vezes ela parece até muda, mas nos toca profundamente. A arte diz coisas que às vezes nem sabemos explicar com palavras. O filósofo Marleau-Ponty, citado por Paviani, diz que a linguagem nos leva às próprias coisas, ou seja, ela cria a realidade. E a arte é justamente isso, um modelo de dizer ao mundo, de revelar o que está escondido,
de tornar visível o que não era visto. E aqui a gente entende melhor porque essa crise é tão importante. Porque a arte precisa renovar sua linguagem o tempo todo para acompanhar as mudanças da sociedade. Não dá para falar do novo usando só os modos antigos. Por exemplo, não faz sentido tentar representar os dilemas da era digital usando apenas os moldes da pintura renascentista. O mundo ele mudou e a arte muda junto. Hoje, temos artistas que usam o corpo, o som, a fotografia, o vídeo, as redes sociais. Tem arte feita com inteligência artificial, com objetos do cotidiano, como o lixo reciclado. Tudo isso é arte, quando é expressão verdadeira. Mas nem toda produção que se parece com arte é realmente arte, no sentido profundo da palavra. O autor, ele faz uma crítica à chamada arte de massa, aquela feita só para vender, para agradar, para virar produto. É a arte que se encaixa nos modos da indústria cultural, que segue fórmulas prontas e esconde sua verdadeira força criadora. Por exemplo, músicas e filmes que repetem o mesmo padrão só porque vendem bem. Muitas vezes perdem sua capacidade crítica e viram só um entretenimento vazio. A arte verdadeira, ao contrário, não precisa ser complicada ou difícil, mas precisa ser honesta, livre e inventiva. Ela pode ser simples, como uma poesia feita com palavras do dia a dia, um desenho feito por uma criança. Pode ser uma música que toca o coração. Pode ser um grafite que incomoda e faz pensar. A forma não importa tanto. O que importa é a intenção. É a verdade do gesto artístico. E mais, a arte ela não pode ser controlada por regras fixas, nem por padrões impostos. Ela precisa ter espaço para ser o que quiser ser. Mesmo quando parece confusa, estranha ou silenciosa. Mesmo quando a gente não entende tudo de imediato. Como dizia o filósofo Adorno, citado por Paviani no livro, a arte ela é dialética. Ela fala e se cala ao mesmo tempo. Ela mostra e se esconde. E justamente por isso que ela é tão rica, tão humana. Por fim, a grande mensagem desse capítulo, que lemos como base do nosso estudo, é a seguinte: a crise não é o fim da arte, é a sua força, é o seu combustível, é o que faz a arte resistir, crescer e continuar sendo essencial em nossa vida. A arte hoje, ela tem a missão de expressar essa crise que também é a crise do nosso tempo. A crise dos valores, das relações, das verdades absolutas. Mas também é uma crise que aponta para novas possibilidades, para outras formas de ser e de viver. A arte, então, nos ajuda a imaginar e construir outros mundos. E isso, talvez, seja a sua função mais bonita e necessária. E eu encerro a minha fala nesse momento com uma frase para reflexão, que diz: não se pode considerar o valor estético como um valor em contradição com o seu tempo, sem decretar, ao mesmo tempo, o fim da arte. Essa fala é de Argan, citado por Paviani. Muito obrigada.